Caminho, verdade e vida. Capítulo 37. Honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. E nesse capítulo, o benfeitor Emmanuel vem exatamente nos mostrar sobre a nossa forma equivocada de honrar Jesus. Nós falamos do Mestre, nós conhecemos o seu Evangelho, nós sabemos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos a codificação, temos ela na nossa boca, nos nossos lábios, na nossa consciência, mas não verdadeiramente nos nossos corações. Porque muito sabemos, mas na hora de aplicar, na hora de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, nós ainda agimos com orgulho, com egoísmo, com separatismo e destruição. E vejam, esse separatismo não precisa ser necessariamente em ações, mas as minhas palavras muitas vezes desagregam ao invés de unir as pessoas. Muitas vezes eu destruo com as minhas palavras, com as minhas vibrações, os sonhos, as ideias, os pensamentos, os desejos do meu próximo, movida ainda pelos meus interesses pessoais. E todos nós, nesses momentos, precisamos realmente refletir, repensar sobre as nossas atitudes, o que temos feito, pensado, vibrado. Será que nós também não estamos honrando de forma vã o Mestre querido? Não adianta nós honrarmos em palavras e não em atitudes, mas vale eu permanecer em silêncio, mas agindo e obrando com o bem, com o amor, com a verdade. E é por isso que diz Emmanuel, continuando as suas elucidações: os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolo de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. E vejam, portanto, que Emmanuel mais uma vez nos alerta. Nós muitas vezes também fazemos isso. Estabelecemos regulamentos, regramentos, normas de conduta humana, mas na verdade essas normas são os nossos caprichos, são mecanismos que nós utilizamos para ajustarmos, para adequarmos a lei de Deus a nós, adequarmos o Evangelho aos nossos interesses. Nós não estamos ali verdadeiramente pensando na aplicação pura, simples e verdadeira da mensagem cristã, mas estamos sim
deturpando-a para que ela possa se moldar ao que eu quero. Sempre o egoísmo a pautar ainda as nossas atitudes. E para que nós possamos perceber se nós também estamos honrando de forma vã o Mestre, reflitamos sobre o nosso hoje. Quantas e quantas vezes no hoje eu ainda coloco o meu desejo, a minha vontade, o meu interesse acima do outro? No dia de hoje, o quanto eu fui capaz de renunciar a mim mesma pelo bem do outro? O quanto eu fui capaz de renunciar a um tempo destinado a mim para fazer o bem, para enxugar uma lágrima, para trazer um sorriso em um rosto que chorava? Quanto do meu tempo eu destino para a caridade ao outro? E esse outro pode ser do meu próprio lar, ao meu filho, ao meu esposo, às pessoas que convivem comigo, mas é um tempo que eu destino para o outro e não apenas para mim. Quanto do meu dia, do meu tempo, eu destino para o próximo? Com essas reflexões, nós vamos ter condições de saber exatamente até que ponto nós também estamos honrando de forma vã o Mestre ou honrando-o verdadeiramente com entrega, com verdade e com pureza. Emmanuel continua nos falando no texto. Ele diz, quando ele está exatamente se referindo ao fato de que nós ainda fazemos como no passado, quando ainda nós estamos e vivenciando um campo de batalha, ele diz assim, fazendo uma referência ao hoje e ao ontem, ele diz: apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Precisamos então servir verdadeiramente a Jesus e a sua causa. Se nós somos hoje os trabalhadores da última hora, se nós hoje, conhecedores da doutrina espírita, ditos espíritas, não colocarmos em prática os seus ensinamentos, a quem Deus vai recorrer? Ele precisa recorrer aos cristãos, aqueles que se colocam nessa condição, mas de forma verdadeira, servindo ao Senhor, não segundo os homens, os seus interesses pequenos materialistas, mas conforme os próprios ensinamentos de Jesus, conforme a verdade que Ele veio nos ensinar. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo, que nós possamos honrar de forma plena, de forma verdadeira, com entrega, de coração, o Mestre, como Ele faz e fez por nós. Esse é o trabalho dos verdadeiros cristãos. Portanto, meus queridos amigos, vamos aprender para aplicar em nossas vidas, hoje, amanhã e sempre.